Jesus. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que essa noite realmente possa ser uma noite que vem encher os nossos corações dessa palavra viva e verdadeira de Jesus. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, porque o Senhor tem muito a falar a nós hoje. O Senhor tem muito a estar colocando no nosso coração, principalmente, mas na nossa mente, para que nós possamos entender realmente o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer em nossas vidas, o que Ele está trabalhando em nossos corações nesses dias. O seminário, às vezes, é um pouquinho diferente de uma pregação, porque o seminário vem trazer muita instrução para nós, vem trazer o amor de Deus para entrar no nosso coração e que Ele aloje verdadeiramente no nosso coração e não mais saia daqui, para que nós possamos ter o entendimento da palavra viva e verdadeira de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu nome é Adenir, eu sou lá do Santuário São Leopoldo, aqui no SIC, pertinho de vocês aqui. Então fico feliz de ter sido convidado a estar aqui hoje. E nós vamos dar continuidade a esse seminário, que já é a terceira noite, né? Que bom. Nós tivemos a primeira semana, que foi lá o semeador, onde o Senhor semeava a sua palavra e caía em vários tipos de coração. Assim vocês ficaram sabendo, né? Um caiu lá em pedra, outros caiu lá na terra firme, outro caiu no meio dos espinhos, até que alguma caiu no coração que está pronto para receber Jesus, aquela terra fértil. E é assim. Então nós temos muitos corações e alguns estão prontos para receber a palavra e outros estão ressequidos, não recebem. E nós temos que continuar a pregar a palavra até que essas pessoas possam também receber esse amor de Deus e estar junto conosco, entendendo a vontade do Pai. É essa transformação que o Senhor quer em cada um de nós. Na semana seguinte vocês estiveram falando sobre o amor de Deus, que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, Ele conhece nós pelo nome, Ele sabe quem é nós, conhece a nossa história, sabe do nosso coração, tudo o que nós precisamos, porque Ele fez cada um de nós, Ele transformou a nossa vida, Ele já quer fazer com que nós possamos estar junto dEle, algo maravilhoso, algo que realmente toca nossas vidas, e que não faz com que nós possamos estar longe dEle. E por que será que agora nós vamos falar do pecado? O que aconteceu nesse meio tempo onde Deus amou tanto cada um de nós e de repente entrou o pecado para destruir esse amor do Pai e do Filho, de nós filhos? Nós que estávamos atentos, nós que vivíamos já num paraíso, nós podíamos entrar, sair, ir para cá e para lá, conversavam com os animais, e de repente tudo se rompeu. O que aconteceu? Nós vamos começar, eu vou ler bastante palavras, por isso talvez não dê para nós acompanharmos todas. Então algumas eu vou falar e vocês podem acompanhar, outras eu só vou falar e vocês vão escutando. Mas essa primeira palavra vocês podem pegar ali em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus diz assim. Gênesis 1 é a primeira folha da Bíblia, é na página 49, está escrito assim, se você não conseguir achar, você só preste atenção. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor. Então nós observamos aqui que Deus é amor, e quando Ele fez nós a semelhança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos as mesmas coisas que Deus, nós somos do mesmo reino, nós somos do mesmo lugar, nós somos da mesma forma, porque Ele pediu para que nós fôssemos iguais a Ele, semelhantes a Ele. Então nós temos o mesmo Espírito, nós somos da mesma família, vamos dizer assim. Então Deus fez nós para estar vivendo com Ele, no amor, e Ele ainda deu tudo que está sobre a terra para que nós pudéssemos submeter a terra
a nosso favor. Nós tínhamos toda a autoridade sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves e tudo tinha que ser verdadeiramente escutado por nós, que nós éramos o que íamos reinar ali. E aí algo diferente aconteceu. O que aconteceu nesse momento, e onde nós estávamos com toda a felicidade do mundo, com todo o amor do mundo, e de repente entrou o que? O pecado. Um pecado que nos desviou da face de Deus, fez com que nós não pudéssemos mais estar na presença de Deus, nos levou longe de Deus, e não podemos mais se aproximar de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa. Tudo que foi feito foi pensado para nós, para o nosso bem, para o amor nosso, para a nossa família, para estarmos todos unidos a Deus. Infelizmente, algo aconteceu que realmente transformou, e aí veio o pecado, aí veio essa separação. E eu gostaria que vocês pegassem lá em Gênesis ainda, capítulo 3, na página 51, no versículo 1 em diante. Eu vou ler só o primeiro versículo e depois eu vou só explanar o que aconteceu, para que a gente possa entender, porque senão vai ser a leitura muito comprida. Mas o primeiro versículo diz assim: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Palavra do Senhor. Nós não vamos ler tudo porque ela é muito comprida, então eu vou contar essa história para vocês, para que vocês possam entender como que o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus, o homem e a mulher. Quando eu digo homem, é o homem e a mulher, fomos separados. Por quê? Porque nós estávamos nesse paraíso e nós poderíamos andar para todos os lados, comer de todos os frutos que tinha naquele jardim, mas Deus proibiu o homem de comer uma fruta de uma árvore lá. E a serpente, que é representada aqui, é Satanás, é aquele que é o inimigo de Deus e que é agora o nosso inimigo também, porque houve uma guerra lá no céu e Satanás foi jogado para a terra. E quando Satanás viu que não tinha mais condições de lutar contra Deus, porque ele já tinha perdido a guerra contra Deus, o que ele pensou? Eu vou destruir aquele que Deus criou e que ele mais ama. E quem que ele criou e mais ama? Nós, homens. E aí ele colocou o seu espírito ali na serpente para seduzir o homem e que o homem pudesse pecar e não mais ter relação com Deus, porque ele tinha ciúmes de Deus e ele queria destruir o que Deus mais amava, que era nós homens, como ele tinha criado e colocado num paraíso. Então a serpente era astuta, era um animal que andava por todo lado, sabia de tudo. Então Satanás entrou no pensamento da serpente e foi lá para seduzir a Eva. E chegou e perguntou para Eva: é verdade que Deus proibiu de comer os frutos dessa terra, desse jardim? E a Eva falou: não, nós podemos comer de qualquer fruto desse jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Observe, isso levou tempo, não foi a primeira vez que ela foi e Eva já caiu. Não, ela ia lá todo dia, seduzia, conversava com Eva e Eva conversava com a serpente, porque naquele tempo os animais conversavam com os homens. E então Eva chegou uma hora e falou: não, nós podemos comer todos os frutos da árvore, só aquela árvore lá do centro, aquele nós não podemos comer, aquele o Senhor nos proibiu de comer. A serpente, como ela é muito astuta, e já estava tocada pelo inimigo, falou para Eva: não, vocês não vão morrer se vocês comerem daquele fruto.
Mas Deus bem sabe que quando vocês comerem daquele fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal, e a inteligência de vocês vai se abrir, conhecendo o bem e o mal. Mesmo assim, Eva ficou só olhando aquele fruto, mas aquela serpente continuou conversando com ela e falando, até que um dia ela foi lá, olhou aquele fruto, que fruto bonito, que lindo, mas parece que é gostoso, e a serpente ficava falando para ela. Até que ela um dia chegou lá, foi, tirou o fruto da árvore e comeu. Isso quer dizer, fez o que Deus pediu para não fazer, o que era proibido, que era pegar do fruto da árvore e comer. E quando ela comeu, ela deu ao seu marido, Adão, e Adão também pegou e comeu. E aí abriu-se a inteligência do homem e da mulher. Aí ela conheceu todo o bem e o mal. Aí eles, fazendo isso, viu que eles estavam nus, ficaram com vergonha, colocaram folhas de parreiras na frente para que ninguém visse, e quando eles escutaram os passos do Senhor para ir conversar com eles, que o Senhor ia conversar com eles sempre, eles se esconderam de Deus. Quando se esconderam de Deus, por quê? Porque já entrou na cabeça deles o que era certo e o que era errado, e eles sabiam que eles tinham feito algo errado. O que era proibido eles fizeram, comeram do fruto, fizeram o que Deus pediu para não fazer. Então esse foi o pecado, de fazer o que era proibido. E aí Deus chamou Adão: Adão, onde estás tu? Onde você está? E aí ele saiu escondido da árvore lá. Estou aqui, Senhor. Por que você está aí escondido? Eu estou escondido porque eu escutei seus passos e eu estou nu. E Deus perguntou: quem te revelou que você está nu? Porque até então eles estavam nu, andavam para lá e para cá e ninguém se preocupava. Mas quando comeu do fruto que era proibido, que veio o bem e o mal, e eles começaram a conhecer, e eles viram que eles estavam nus, ficaram com vergonha um do outro, se cobriram e se esconderam de Deus. Aí Deus falou: por acaso vocês comeram do fruto que eu vos proibi? E Adão falou: foi a mulher que me deu. Aí perguntou para a mulher: por que você fez isso? Ele falou: foi a serpente que me enganou e fez eu comer. Então veja bem que aí já começou a acusação, um acusando o outro. O homem acusou a mulher acusou a serpente, e aí veio o pecado. E Jesus e Deus então colocou roupas sobre eles e expulsou eles do paraíso. Por quê? Porque no paraíso também tem uma árvore, que é a árvore da vida. E se nós, homens, for lá e comer também do fruto da árvore da vida, viveremos eternamente. Por isso fomos expulsos daquele lugar, porque nós já comemos a árvore que conhece o bem e o mal, toda a ciência do mundo. E se nós comêssemos também do fruto da árvore da vida, nós iríamos ficar ruins para o resto da vida. E Deus não permitiu e expulsou o homem daquele lugar, o homem e a mulher, e colocou inimizade com todos os animais. Agora nós não podemos mais chegar para animais qualquer e conversar com eles, falar com eles, porque nós desobedecemos a Deus e passamos a ter o nosso coração uma raiz pecadora, uma raiz que é contra Deus. Agora nós não mais estamos perto de Deus, não mais temos o mesmo amor de Deus, e se separamos, é como se tivesse um abismo aqui. Deus ficou lá longe e nós aqui longe, e nós não conseguimos chegar a Deus. Deus pode chegar a nós, mas nós não conseguimos chegar a Deus e ficamos distantes, separados de Deus. Não conseguimos mais ter aquele mesmo amor, aquele mesmo afeto, a vontade de conversar com Deus. Nós ficamos com essa saudade, só pensando: o que eu fiz de errado? Por quê? Porque eu não consigo mais estar lá. E isso foi o que aconteceu. Esse é o pecado que nos separou de Deus. Um erro que todos nós homens cometemos, porque quando o nosso primeiro pai Adão pecou, foi para todas as descendências deles. Quando nós nascemos no pecado, e o pecado já enraiza no nosso coração, e não conseguimos sozinhos tirar esse pecado de nós.
e por isso Deus fica distante de nós. Amém? Alguma dúvida? E aí chegou as brigas, rixas, ciúmes, assassinatos, mentiras, mágoas, ressentimentos e tudo que você já conhece de mal. Tudo que acontece de mal no mundo é por causa da desobediência do mundo. E o que acontece? Só que Deus nos ama. Deus é amor e Ele não muda, é imutável. Sempre Deus vai ser amor. E Ele sempre correu atrás do homem para conseguir trazê-lo para Ele de volta. Mas Ele não conseguia, porque Ele colocava leis, como você viu que Moisés fez tantas leis, mas o homem não conseguia atravessar essa lei e continuar amando a Deus. Continuava naquele precipício, a gente não chegava a Deus. E Deus um dia falou: eu tenho que dar a salvação aos meus filhos, eu tenho que trazê-los de volta, mas que eles me amem de coração. Não só amar da boca para fora, só falar da boca para fora, mas amar verdadeiramente, amar de coração, estar na presença de Deus, ter Deus como Pai novamente. E Deus quis transformar os nossos corações num coração que possa recebê-lo com amor verdadeiro. Mas como? Se nós tínhamos pecado contra Deus, se nós viramos as costas para Deus, se nós desobedecemos a Deus, nós não temos essa força para chegar a Deus sozinho. E aí Deus pensou: eu vou mandar um lá para morrer pelos pecados, para que eles tenham salvação. E assim Ele colocou o seu Filho para que pudéssemos então ter essa salvação. Eu gostaria que vocês pegassem lá em Filipenses 2, 6, 8. Filipenses 2, 6, 8. Fica na página 1504. Filipenses 2, do versículo 6 ao 8. Se você não conseguiu, só preste atenção. Diz assim: e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Palavra do Senhor. Eu li um versículo a menos, eu vou ler de novo, tá? Versículo 6 lá. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se ao homem. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Palavra do Senhor. Então aqui Deus sabia que para realmente trazer os seus filhos de volta, que somos nós que estávamos perdidos, tinha que ser um igual a nós, porque Deus é Deus. Se Ele quisesse, Ele fazia um milagre e todo mundo subia com Ele. Só que quando nós desobedecemos a Deus, o que nós fizemos? Viramos a costa para Deus e demos tudo que nós tínhamos para o inimigo, para a serpente, para Satanás. Ficou ele sendo dono de tudo, porque o que era nosso foi nos tirado pelo nosso pecado. Nós tínhamos tudo sobre o nosso controle. Quando nós perdemos o controle, nós entregamos para o inimigo. E para que nós pudéssemos ter a salvação, tinha que ser através de um homem nascido na terra. Por isso Deus trouxe o seu filho, que tinha igualdade a Deus, mas não se prevaleceu disso. Ele não ficou como Deus e ele fez um milagre para ele não morrer ou só para nós sermos salvos. Não, ele teve que entregar a sua vida, porque nós entregamos tudo para Satanás. Quando nós comemos do fruto proibido, nós entregamos o que era nosso para Satanás. Agora, para que nós tivéssemos tudo de volta, nós tínhamos que pagar o preço para Satanás. E qual era o preço? Ele queria a vida do Filho de Deus. E Jesus veio na terra, tornou-se homem, nasceu da Virgem
e ficou vivendo como homem, igual a nós. Mas ele não se prevaleceu de ser filho de Deus, ele viveu como um homem mesmo. E ele foi realmente, quando foi pregar, ele foi julgado como um homem. Ele entregou a sua vida, ele não foi preso, ele entregou-se, ele deixou-se ser preso. Vocês lembram que quando perguntaram lá, nós estamos atrás de Jesus, o Nazareno, ele falou, sou eu. Aqueles homens caíram por terra. Nossa, geralmente quando os soldados estão procurando, sai correndo, foge e não deixa pegar, porque sabe que vai morrer, principalmente naquele tempo. E Jesus disse, sou eu. Aí os soldados se levantaram e perguntou mais uma vez, eu estou procurando Jesus o Nazareno. E ele novamente falou, sou eu. Eles se estremeceram, e ele deu a mão e deixou-se ser preso. Então veja bem, ele entregou a sua vida, ele entregou para que realmente fizesse o que quisesse dele, para a salvação de cada um de nós. É como se nós estivéssemos entregando a nossa vida para pagar o preço do pecado. Mas Jesus fez isso, e ele não tinha pecado nenhum. Então, observe-se aqui que essa salvação é uma salvação em Jesus. Ele entregou a sua vida para salvar cada um de nós, para nos darmos uma nova certeza de estar com o Senhor, uma nova chance de estar com o Senhor, um novo jeito de entrar ao reino do céu, porque até então nós não tínhamos mais direito a entrar no reino do céu. Observamos então que as maravilhas do Senhor vão acontecendo, vão transformando a nossa vida. E Deus assim manda o seu Filho para salvar cada um de nós. E o preço que Satanás tinha cobrado era a vida do Filho de Deus, era entregar ele até a morte, derramar o seu sangue. E ele foi realmente derramar o seu sangue na cruz, morrer, entregou tudo, em tudo que ele tinha, e assim aconteceu. Vamos pegar em João 3,16. João 3,16. Isso, e o 386. O versículo 16 ao 20. A palavra diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Então aqui nós observamos que Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Deus sabia que seu Filho ia morrer, que ia sofrer, que ia pagar todos os nossos pecados. Tudo que nós fizemos contra Deus, o Filho ia entregar para Satanás, porque Satanás queria a vida do Filho de Deus. Satanás pensava assim: se eu matar o Filho de Deus, aí eu vou ser dono de tudo. Era o pensamento de Satanás. E como ele soube que o menino veio e nasceu de uma virgem, e vocês se lembram que lá, quando nasceu Jesus, ele já tentou matar. Satanás tentou matar Jesus. Quando o rei da época tentou ir e matar todos aqueles meninos, tanto é que ele mandou matar todas as crianças, mas Jesus conseguiu fugir para o Egito, junto com José e Maria. Então Deus salvou o seu filho, dando um lugar longe para não morrer, porque queriam que matasse o filho de Deus lá, mas como não conseguiu, e Jesus veio, cresceu e se tornou homem e começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar o Evangelho, aí sim, agora ele falou: eu vou matar o Filho de Deus, porque se eu matar o Filho de Deus, eu vou ser o dono de tudo. Era o pensamento de Satanás. Aí não tem mais o que ninguém fazer, os filhos já estão perdidos,
que somos nós, e agora eu mato o Filho de Deus, e aí eu sou dono de tudo. Ele pensava assim, porque o pensamento de Satanás é diferente do de Deus. E então aconteceu justamente isso. Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para morrer na cruz, para entregar o seu corpo, derramar o seu sangue. Porque vocês lembram que no Antigo Testamento, quando nós tínhamos que pedir perdão a Deus, eles matavam um animal e derramavam todo o sangue dele, colocava fogo para que nós tivéssemos o perdão naquele instante, naquele momento. Era assim que faziam os antigos. Matavam um animal, matavam um boi, matavam um carneiro, e aí nós tínhamos entregado nossos pecados com a morte daquele animal. E assim foi feito com Jesus. Por isso diz que Jesus foi o último a ser morto, o último sacrifício, o Cordeiro de Deus, porque é o Cordeiro que morreu no nosso lugar. É o último sacrifício. A partir da morte de Jesus Cristo, uma nova aliança foi feita conosco. Agora somos novamente filhos de Deus. Agora novamente temos a salvação. Novamente Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ter vida com Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim aconteceu. E a transformação do nosso coração. Quando ele morre, Satanás fala: agora eu sou vitorioso, ele está morto, agora eu vou ser dono de tudo. O que aconteceu? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, porque Deus é Pai, Ele é amor, e por amor a nós Ele ressuscita seu Filho, e seu Filho vai para o céu, e lá se torna o braço direito. Agora Ele é Deus, junto com o Pai. E ainda para fortalecermos, para que nós tenhamos a certeza que nós vamos ganhar o reino dos céus, Ele derrama o Espírito Santo em nosso coração, para que fique dentro do nosso coração a presença do Deus vivo. Nós que somos batizados, temos a presença de Deus vivo em nosso coração. Agora somos filhos de Deus, e Deus está no nosso coração, e comungamos o corpo e o sangue de Cristo, para enraizar a carne e o sangue em nossos corações. Por isso nós somos filhos de Deus. Ninguém pode chegar: você vai para o inferno, você não é do céu, o Senhor não te ama. Não! Agora nós somos de Deus. O Senhor está vivendo em nosso coração, mas nós precisamos entregar o nosso coração para Deus, para que verdadeiramente isso aconteça em nossas vidas. E a salvação tem que acontecer em todas as áreas de nossa vida. Não é só aqui na mente, só uma vez. Porque quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra mim mesmo, contra os outros e até contra Deus. E para isso o Senhor tem que trabalhar em todas as áreas do nosso coração. Eu não vou ler aqui que é muito comprido, eu só vou falar rapidamente para que a gente entenda o que aconteceu para a transformação dos nossos corações, para que nós sejamos inteiros do Senhor e não só um pedaço. Só para vocês saberem, a salvação tem que ser em todos os sentidos, em todas as nossas vidas, e a salvação para nós, eu, Ademir, você, cada um de nós, ela está narrada lá em João 8, 3 e 11. Não precisa ler, não precisa ver, é bem comprido, eu só vou contar para vocês. Ali é aonde aquela mulher adúltera foi pega pelos escribas, pelos fariseus. Ela estava em adultério e ela foi pega e trouxeram ela arrastada até onde Jesus estava. Todo mundo batendo nela, empurrando, e ela já veio toda machucada, chutava ela e jogava a pedra nela, porque queria trazer até a presença de Jesus, para colocá-la na frente de Jesus e falar: agora nós vamos matar essa mulher, porque a lei permite que nós matamos. E quando chega na presença de Jesus, aqueles escribas, fariseus, aquele monte de homens cheio de pedra na mão, mulheres com pedra na mão, criança, porque todos queriam matá-la, porque a lei mandava matar. E aqueles escribas perguntaram para Jesus: pegamos essa mulher em adultério agora,
E a lei de Moisés diz que nós possamos matá-la, apredejá-la. O que você fala disso? Falou para Jesus. Para pô-lo à prova. E agora? Se ele fala mate, como é que ele vai trazer amor de volta para nós se ele manda matar, se ele concorda? E se ele fala não mata, não pode matar, aí todo mundo ia se revoltar contra ele, porque a lei era para matar. E o que Jesus fez nesse momento? Jesus se inclinou, ficou no chão e começou a escrever no chão com o dedo. E aqueles homens lá, e aí, o que fazemos? Podemos matar? Podemos apedrejar ela? E começou a gritar com Jesus: fala, o que você tem para falar para nós? Aí Jesus se levantou, olhou nos olhos de cada um. O Senhor tem olhos de amor. Os olhos do Senhor confundem qualquer pessoa. Nós não conseguimos olhar porque Jesus é a luz, é o amor, é a luz, é os olhos de Deus, é toda a verdade, é toda a honra. E aquelas pessoas até se estremeceram quando Jesus olhou nos seus olhos. E Jesus olhou e falou assim: aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. E tornou a debruçar e escreveu no chão. Quando Jesus olhou para aqueles homens, aquela luz de Deus, o amor de Deus olhou, eles começaram a se interrogar mesmo: nossa, eu fiz tanto pecado, eu fiz tanta coisa errada, como é que eu vou jogar uma pedra nessa mulher? E Jesus falou: se você não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. E aqueles homens começaram a sair, a baixar a cabeça, jogar as pedras fora, começaram por mais velho, e foi saindo todo mundo, a ponto de ficar só Jesus e a mulher. Jesus levantou a cabeça e não viu ninguém, e perguntou para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? A mulher olhou, não viu ninguém. Senhor, ninguém me condena, não tem ninguém aqui. Jesus falou: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Não é que ele concordou com o pecado dela, não, ele reprovou o pecado, mas falou: vá e não peques mais. Nesse momento, aquela mulher se levantou uma nova mulher, transformou-se. Agora ela não tem mais vergonha dela sim, dela própria, porque agora o Senhor deu dignidade para ela. Você é uma mulher, você está perdoada, você não tem mais pecado, vai e não peque mais, continue andando certo, segue o meu caminho. E justamente essa mulher seguiu a Jesus até a sua morte, transformou-se. Então observe que a dignidade da mulher novamente foi recuperada, assim como as nossas, através dessa mulher. E daí nós temos problema com as outras pessoas. Quantas pessoas nós brigamos? Roubamos, devemos, xingamos, batemos, falamos mal, fofocamos, todos nós. E se a gente se reconciliar com Deus, mas a gente ficar com tantos problemas com os outros, a gente não vai se sentir bem. E Deus também trabalhou no nosso coração dessa forma. A palavra de Deus está lá em Zaqueu, Lucas 19, 1 a 9, não precisa ler também não. Eu só vou contar a história aqui para que nós podemos entender como que ele trabalhou no nosso coração, para que nós não tenhamos mais ódio dos nossos irmãos. Zaqueu era um chefe daqueles que pegava dinheiro das pessoas. Ele era um homem rico, um homem mau, porque ele roubava das pessoas, ele tirava das pessoas para que ele fosse rico. Era cobrador de impostos, então ele cobrava mais. E então ninguém gostava dele, ele era um pecador. E todo mundo devia para ele, porque quem não podia pagar, ele punha na prisão. Mas Zaqueu, quando viu falar de Jesus, ele quis conhecer Jesus. Ele viu que esse homem é algo diferente, esse homem transforma a vida de todo mundo, e ele também queria se transformar, ele queria conhecer Jesus. Mas ele era baixinho, e quando Jesus estava passando pela cidade, ele correu lá para ver Jesus. Mas uma multidão cercava Jesus, e ele baixinho tentava olhar aqui, tentava olhar lá, e não conseguia ver Jesus, porque ele era baixinho e tinha uma multidão em volta dele. E ele olhou lá para frente e viu uma árvore grande, alta. Ele pensou: já sei, vou subir naquela árvore, porque Jesus ia passar por lá. Quando Jesus passar lá, eu vou ver ele, eu vou conhecê-lo, porque ele queria ver Jesus.
correu lá na frente, subiu na árvore e ficou esperando. E aquela multidão veio andando. E quando chegou perto da árvore, antes mesmo dele conhecer Jesus, ele vê Jesus olha para cima e olha Zaqueu. Zaqueu, desce daí que hoje eu preciso ir na tua casa. Na mesma hora Zaqueu desceu correndo e já ficou com um alegre, vamos para minha casa. E levou Jesus para casa com aquela alegria, aquele amor, porque ele queria conhecer Jesus. O coração dele já pedia para que ele chegasse perto de Jesus. Aquele homem que era ladrão, aquele homem que era sem vergonha, aquele homem que tinha roubado de todo mundo, mas foi levar Jesus para sua casa. E as outras pessoas que viram isso, tinha as escribas, fariseus, sacerdotes, falaram: nossa, Jesus vai na casa de um pecador, porque ele era considerado um pecador, porque ele fazia mal para todo mundo, roubava todo mundo. E Jesus entrou na casa daquele homem que era chamado pecador, Zaqueu. E ele ficou tão alegre, tão feliz, que ele levantou-se e falou na frente de todo mundo: Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar a metade para os pobres. E se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu fiz alguma coisa de errado para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Jesus olhou para ele e falou: hoje a salvação entrou nessa casa. Também esse homem é filho de Abraão. Então veja bem, ele que era um homem que tinha medo, que os outros não queriam nem olhar para ele, de repente ele se tornou um homem livre, livre da cobiça, livre dos roubos, livre de pegar as coisas dos outros, e quis entregar tudo que ele tinha roubado 4 vezes mais, e entregou. Quanto que eu devo para você? Tó, mais 4 vezes. Quanto eu devo para você? Tó, 4 vezes mais. Quanto eu devo para você? Tó, 4 vezes mais. E ele se tornou um homem que todo mundo começou a ter amor por ele. Então ele se tornou digno. Ele não mais andava de cabeça baixa naquela cidade, porque todos o cumprimentavam como sendo um homem bom, um homem que era mau, que era pecador. Hoje ele não é mais pecador, hoje ele é um homem bom, um homem que olha para o próximo. E assim a nossa dignidade para com os outros agora já foi restabelecida. Agora não tenho mais vergonha, agora eu posso andar no meio do povo, que o povo não vai mais apontar o dedo para mim: aquele fez isso, aquele fez aquilo. Não, porque Deus me curou cada um de nós. E nós ainda temos um outro problema, porque nós pecamos contra Deus, viramos a costa para Deus. Quantas vezes alguém chama você para ir à missa, chama você para ir no grupo de oração, vamos fazer um texto, vamos orar, converte-se, para de beber, para de fazer coisa errada, não vai mais fazer nada de errado, vem para Jesus, que nada, agora não. Quando eu ficar mais velho, ainda está cedo, e eu vou passear, vou divertir. Quantas vezes não viramos a costa para Jesus? Não, que Deus nada, não quero saber disso não. Vocês vão lá, vai lá, fica lá junto com o padre, casa com o padre, não é assim que se falam? E nós temos esse pecado conosco. Então, eu vou contar aqui como que Deus transformou as nossas vidas também. Os malfeitores crucificados junto com Jesus, fica lá em Lucas 23, do versículo 39 a 43. Lucas 23, não precisa olhar, depois vocês podem olhar. Então, o que acontece? Acontece que quando Jesus foi crucificado, tinha 2 malfeitores, um do lado direito e um do lado esquerdo, e os 2 estavam sendo mortos com ele. E quando eles estavam sendo mortos junto com Jesus, um dos malfeitores começou a amaldiçoar Jesus: você não é filho de Deus? Desce da cruz, porque você não é filho de Deus, mostra para nós que você é filho de Deus, desce da cruz e salva nós todos. E o outro que estava do outro lado falava: por que você está fazendo isso? Você não está vendo que esse homem não fez nada? Esse homem é um homem justo, ele está morrendo, mas ele não tem culpa alguma. Nós sim temos culpa, porque nós fizemos tantas coisas erradas, nós roubamos, nós estupamos, nós fizemos tantas coisas erradas, acabamos com famílias, nós merecemos morrer, mas esse homem não. E falou para Jesus: Jesus, quando tu fores para o teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e falou: em verdade vos digo, hoje mesmo tu estarás no reino de Deus comigo. Então observa, aquele homem que tinha tanta coisa contra Deus, contra os homens,
fez tudo quanto é errado, as coisas, nem aceitava Deus, nem aceitava Jesus. De repente Jesus fala: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Nesse momento Ele trabalhou no nosso coração e salvou-nos e transformou o nosso coração. Hoje, agora nós temos agora livres para com Deus. Agora nós podemos conversar. Nosso coração foi curado, porque Jesus levou aquele homem junto para Deus. Ele pediu perdão para Deus e nós fomos perdoados. Nessas três faixas: eu comigo mesmo, eu com os outros e eu com Deus. E assim nós ganhamos a salvação completa da nossa vida, do nosso coração, do nosso jeito de ser. Amém? Vamos ficar de pé. Eu espero que tenha sido uma noite que realmente reacendeu o coração de vocês na presença de Deus, para que nós possamos então verdadeiramente estar tocado, transformado, realmente salvo, se sentindo salvo por Jesus. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração para que nós pudéssemos orar alguns minutinhos. Deus amado, Deus vivo, verdadeiro, poderoso, eu coloco na tua presença cada um desses teus filhos. Restaura, purifica, abençoe e faz nova todas as coisas, Senhor. Eu clamo o teu poder e a tua majestade, Senhor, tu que é o poderoso, majestoso. Enche o coração do teu amor, que eles possam se sentir, Senhor, totalmente salvos, Senhor. A salvação chegou no coração desses teus filhos e hoje eles estão te reconhecendo como Senhor de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Tu é o Senhor vivo, verdadeiro e poderoso. Te glorifico, te bendigo.